Shalom. Gênesis 2, 24, a palavra de Deus diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Que palavra poderosa de Deus para abençoar o nosso casamento. Nós precisamos entender e compreender algumas verdades que a Bíblia nos ensina sobre o casamento. Uma delas é que o casamento é criação de Deus. Foi Deus que planejou o casamento, foi Deus que criou o casamento. Casamento é a ideia de Deus. Não é a ideia concebida pela mente humana, pelo contrário, é a ideia concebida pela mente divina. Deus criou o casamento, Ele estabeleceu o casamento. E ao criar o casamento, Deus tinha em mente alguns propósitos para o casamento. E a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que Deus criou o casamento como base. O casamento é base para a família, é o alicerce, é o fundamento da família, e o casamento também é o alicerce de toda a sociedade, porque a família é a base da sociedade e o casamento é a base da família. Logo, o casamento é a base de toda a sociedade. Se o casamento vai bem, a família vai bem. Se as famílias que constituem uma sociedade estiverem bem, a sociedade como um todo estará bem. Logo, se o inimigo consegue destruir o casamento, consegue destruir a família e consegue destruir a sociedade como um todo. Por isso nós vemos um ataque tão generalizado do nosso adversário contra o casamento, porque Deus criou o casamento como um fundamento, não somente para a família, mas também para toda a sociedade. O que mais a Bíblia nos ensina sobre o casamento? A Bíblia nos ensina que Deus criou o casamento com o propósito de tornar duas pessoas uma só carne. Quando nós nos casamos e à medida que o tempo passa e nós vamos nos entrelaçando cada vez mais um ao outro no casamento, o propósito de Deus é que o casal se torne fundidos um no outro, que haja uma verdadeira fusão, né? No casamento deve haver essa verdadeira fusão, né? Que o casal eles estejam de tal maneira amalgamados um no outro, que à medida que o tempo passa, eles vão se conhecendo cada vez mais, de tal maneira que mesmo que não haja necessidade de outro falar, às vezes como está se sentindo, o outro cônjuge percebe, né? Porque eles estão tão interligados, eles se conhecem tão profundamente, eles estão tão unidos, tão juntos, que eles conseguem discernir às vezes o que passa no coração, na mente, nos sentimentos do outro, porque eles se tornaram uma só carne. Então, o casamento de Deus, um casamento instituído por Deus, tem um propósito de fazer com que duas pessoas que vieram de mundos diferentes, de culturas diferentes, com pensamentos divergentes, se tornem uma só carne. E à medida que o tempo passa, é isso que deve acontecer. Os dois se tornarem unidos, de tal maneira que eles se tornem uma só carne. Outro propósito do casamento é que Deus criou o casamento para que o casamento se torne cada vez mais forte à medida que os anos passem. Não é propósito de Deus que à medida que o tempo passa o casamento vai se esvanecendo, pelo contrário, é propósito de Deus que à medida que o tempo passa, à medida que os anos passem, o casamento se torne cada vez mais forte, que cada um dos cônjuges viva de forma íntegra os princípios de Deus para o seu casamento. Maridos amando suas esposas como Cristo amou a igreja, esposas respeitando seus maridos como ao Senhor, vivendo os princípios de Deus para o casamento. Então, à medida que o tempo passa, é o propósito de Deus que o casamento seja mais firme, mais forte. Também é o propósito de Deus que à medida que as pressões da vida venham, o casamento fique mais forte. O casal de Deus, o casal que é um casal de Deus, as lutas, as dificuldades, as tempestades da vida, as pressões da vida não destruirá o casamento. Pelo contrário, essas pressões da vida tornará o casamento deles mais forte, se eles forem um casal de Deus, um casal que está firmado sobre a rocha, que é Cristo. Mas um casal que não é de Deus, um casal que não firmou a sua casa sobre a rocha, o que vai acontecer? Diante das lutas, das pressões, diante das tempestades, o casamento acaba ruindo, porque não foi edificado sobre a rocha, porque não firmou os seus passos sobre a rocha. Então, o propósito das lutas, o propósito das adversidades sobre um casal não é destruí-los, pelo contrário, é fundi-los cada vez mais, é torná-los mais unidos, é tornar o casamento ainda mais forte. Nós sabemos que um diamante, ele é formado sob muita pressão,
sobre calor intenso, sobre toneladas e toneladas de pressão sobre ele, né? Sobre aquele carvão bruto, que é basicamente carbono, mas com o passar do tempo, de milhões e milhões de anos, se torna um diamante por causa da pressão. Então Deus quer que o seu casamento seja um diamante. Então, diante das pressões, Deus quer transformar o seu casamento em um diamante, em uma pedra preciosa. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu casamento, que você e seu cônjuge vivam os princípios da palavra, os princípios de Deus para a sua família. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Graça e paz.